A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa linda, rica oportunidade, porque o nosso Deus, Ele não falha. Ele é de ontem, de hoje, Ele é o Senhor, o Rei de todos os reinos, onde todos se curvarão, se renderão para o nome daquele do grande Eu Sou que voltará sobre as nuvens. Onde será sinal que todos virão, diz a nossa escritura, está escrito, nós cremos. Todos virão, a glória, Jesus descendo. Todos. Imagine que os homens estudam tanto para que nos dias de hoje desenvolvesse uma instrumentalidade, uma tecnologia de 3D, 4D, 5D, eu não sei quantos Ds de dimensões. Imagine Jesus chegando, se o globo é redondo, onde cada um nós vemos o hemisfério norte, sul, leste, oeste, e Jesus descendo sobre as nuvens, sobre um ângulo de que todos virão. É o tamanho do poder daquele que fez este globo que eu e você estamos sobre ele. E que nosso Senhor Jesus disse: eu vou adiante de vocês, vou preparar um lugar, que afirmando aquele que veio como filho, do qual ele se apraz, que se alegrou, que estava aqui conosco, porque foi o maior, o único, unigênito, primogênito que estava aqui. E por amor a quem? Eita Jesus! A nós que somos pequenos, insignificantes, mas somos aqueles que Jesus remiu sobre o sangue dele e pagou a dívida, tirou daquela lista tenebrosa da mão do inimigo o teu nome e o meu nome e toda a sua descendência, livre dos incalcos, das maldições de herança familiares, na qual quando você disse eu quero esse Jesus para a minha vida, e então ele entra, liberta, sara, cura e destrói as amarras e cancela decreto e destrói grilhões, danifica, aterroriza, ou melhor, aterroriza de terra, de terror, aqueles que tentam te fazer o mal. O Senhor diz: eu coloco sobre eles terrores e eles voltam. Lembra como foi que Herodes morreu? Não é vingança. Deus diz que tem justiça. Aleluias, poderoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és tremendo. Nós te agradecemos e bendizemos Teu poderoso, santo, grandioso nome. Porque estamos aqui e acordamos porque o laço partiu e escapamos. E o Senhor é soberano em tudo, em nossa vida e sobre a que a terra está julgada debaixo da tua égide, Senhor. Obrigado, Jesus. Vem conosco, fala conosco, Espírito Santo de Deus, nos refrigera, nos traz um alento, a esperança que nosso Jesus Cristo diz que ficar firme, que não estaremos sozinhos. Então, agradecemos, Espírito Santo. Nos coloca diante de situações na qual a gente saia vencedora, porque estamos com Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Dá seu like se eu gostei. Aperta aí os sininhos para que possa continuar recebendo notificações. Faz um coraçãozinho para Jesus. Ele sabe, Ele tudo ver. Amém? Porque Deus, quem nega Ele, também negará. Não te conheço. Eita. Aí chega lá assim: te conheço? Não, né? Se te conheço, declara que Deus não quer que o cristão esconda debaixo. Pega a tua luz, a candeeira e coloca debaixo da cama, não. Exponha-se. Não tenha vergonha, porque senão Jesus vai envergonhar-se de ti naquele grande dia. Amém? Já viu quando a gente ama alguém grandemente, a gente envergonhar-se dele só quando estava na escuridão, sem saber o que estava fazendo. Mas hoje, que você tem a luz que anda à frente de ti, pega essa candeia e coloca sobre a sua cabeça. Aleluias. Cristo Jesus. Amém? Vão com as espadas, ela está fumegando. Tá quente. Tá uma chapa quente hoje pro crente. Eita, rimou, não? É pra alegrar o teu dia. Eu nunca vi dizer que Jesus era triste. Jesus não era triste. Então, não vamos brincar com o nome do Senhor de zombaria. Mas você acordar e dizer: eita, a chapa vai esquentar, hein? Por quê? Porque Jesus vai trazer grandes coisas para mim e para você. Então, quando sai debaixo daqueles que tentam te engolir,
Não sabe as surpresas que terão, e não serão surpresas boas para aqueles que vêm querendo devorar a sua vida. Foi o que o Espírito Santo declarou no início da oração. E é uma oração toda alinhada, inspirada, o Espírito Santo nos traz todas as vezes que começamos a oportunidade. Vamos para as espadas, pega elas aí quando eu aponto aqui, porque eu tenho uma direção de uma online. E olha, hoje eu tenho duas, porque fica buscando aqui na palavra o que o Senhor está dizendo pra gente, e aí a gente pode escapulir numa tradução, sair algo que a gente não conheça, porque, irmãos, profeta também aprende todo dia. A gente tem que aprender os ensinamentos do Senhor. Amém? Diga para você mesma, eu sou mais que vencedora. E a tarefa de hoje, eu irei, aleluias, conseguirei, aleluias, aleluias, fartar-o-ei de tantas, aleluias, palavras que o Senhor disse que eu consigo. E darás a glória do Senhor no final do dia, que tudo ocorreu bem, porque está tudo no controle dele. Vai glorificando o nome do Senhor Jesus, que ele já foi à frente. Amém? Vamos aqui ver a palavra do Senhor. Essa versão aqui que o Senhor Jesus Cristo conversa conosco através da carta de Pedro. Aleluias, graças a Deus por essa palavra, Jesus. Que diz assim, ó. Amados, esta segunda carta que eu vos escrevo, em ambas eu procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Oi? E para que vos lembreis das palavras que foram ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor. Aleluias. Eu estou procurando para marcar. Aleluia, glória a Deus. Porque é deste jeito que Jesus me direciona. Do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Aleluias. Sabeis antes de tudo que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões, dizendo onde está a promessa da sua vida, da sua vinda. Porque desde que os antepassados morreram, tudo permanece como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e terra, a qual surgiu da água e na água subistes. Aleluias. Pela palavra veio, a palavra, o Espírito Santo declara a palavra hoje até o final do dia. Pela palavra veio a perecer o mundo daquele tempo submerso em água. E pela mesma palavra, os céus e a terra, aleluias, que existes estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Amém? Vamos parar aqui. Glória a Deus. Pedro está anunciando e falando, relembrando. E se eu estou relembrando, olha, ele diz, eu estou aqui na segunda carta para relembrar para o que foi dito na primeira. Aqui é uma crônicas, né, que Pedro está fazendo dos seus ensinamentos, da sua contribuição de discípulo. Está contribuindo? Sei que as guerras são ferrenhas. E como é que você contribui? Se mantendo na posição, crendo na promessa e deitando na palavra e vivendo em cima dela. Não dá para falar aqui bonito, então vocês não sabem como são as guerras. É aquele que leva a palavra do Senhor, enfrenta as guerras tremendas. E necessitamos de intercessão dos irmãos, porque assim que nós levamos a palavra, ela leva para descortinar o que está escuro, traz à luz do que está escondido, que fica a ignorância. Só quando começa aqui o texto, ele diz que é para vossas mentes esclarecidas, para em todo tempo vocês crescerem. Em todo tempo vocês adquirirem conhecimento para o crescimento do seu intelecto, porque alimenta a sua alma, e da sua alma o teu espírito exerce a força que a tua carne não consegue.
E xerecambe andarás. E nessas crônicas dos ensinamentos que Pedro está trazendo, ele ainda diz aqui que eu fui sublinhando, aleluias, marcando, para que naqueles dias lembrei das palavras dos profetas. Eu fiz um círculo, que aqui o texto fala céu no plural. Os céus, a terra ele fala uma. Você está pegando o tamanho que Deus tem de amor por mim e por você. Os céus, na qual a gente só conhece um pedacinho da Via Láctea. Aleluias. São céus. A terra, uma criada para mim e você. E quando foi no sexto dia, muito mais que bom. E aqui Pedro traz a lembrança que tudo começou com a água. Da água ela veio, da água foi formada. E no grande dilúvio da água, a terra foi submersa. Olha, filha única ali para mim e você morarmos, foi submersa, mas Deus não deixou ser o fim da humanidade, porque aqueles que creram estavam dentro da arca. Você tá pegando aí? Pega aí, porque a palavra do Senhor, ela que não é comercializada, ela que não é feita cheia, aleluias, de enfeites, porque o evangelho do Senhor é o evangelho em direção à porta estreita, aleluias. A larga convida todo dia, a larga está aí todo dia para você adentrar. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, onde os ímpios estão se destruindo a cada dia por si só, porque estamos vivendo um momento de zombadores. Quantos carnavais depois, olha, perceba, teve a pandemia, um vírus, um coronavírus circulando mundialmente no globo. Olha a terra, uma, aleluias, na qual foi muito mais que bom quando Jesus fez eu e você, mas o que os homens achando que sabe tudo, quer destruir o seu espaço. E Deus está dando um tempo, é isso que Pedro está dizendo. E aquele coronavírus circulando todo o mundo. E todo mundo quietinho, com medo de morrer. Aleluia, até eu tava, irmãos. Crente não tem medo de morrer, não? Tem. Porque querem fazer as coisas. Eu fico muito admirada e cheia de alegria quando vejo uma irmã minha, irmão meu, dizendo que se sair dali, a glória chamar, tá na glória. Mas pode ser no dia que Jesus chamar mesmo. Glória a Jesus, não precisa ser antes, não. Ou glória. Porque tem promessa. Deus diz que ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que volte a estar em sua palavra. Enquanto as promessas do Senhor não se cumprem em sua vida, tu não vais. Eita glória. Enquanto isso, ao derredor, aqueles que ainda não se curvam ao Senhor, aleluias, o Satanás fica rodeando, e aqueles que já faz morada, esse aí já é meu, vai pro inferno. Mas para Jesus não tem a última palavra, não é do Satanás, a última palavra é de Deus. Porque se essa vida que você pensa que não tem jeito, esses meninos, é assim que chamamos, tem jeito. Deus chegando na casa deles, na casa do seu coração, da sua alma, na hora, no último momento, até mesmo na hora da morte, chega o momento de dizer, eu quero Jesus. E esses meninos ganham a salvação. Ou vocês esquecem do ladrão na cruz. Mas Jesus, não quero sair dessa palavra, aleluias, porque o que Deus falou comigo, porque é assim que Pedro vai dizendo, vai se cumprir o que está nas escrituras. Os céus, ele faz analogia aqui a Isaías 34, quando fala da constelação, as estrelas, que todas elas, parece que o céu, cai o céu, né? Não tem céus, que se cai e as estrelas ficam ali todas expostas, Deus convidando para que eu e você e aqueles que ainda Deus ainda, aleluia, está dando tempo para alcançar essa vida, para ser salva, é convidando para uma vida de verdade, expondo o seu mal fica evidente, exposto, para esse constrangimento chegar e essa alma se arrepender. E aí Deus me fez assim pensar assim, essas analogias me fez pensar que Pedro estava novamente advertindo que os profetas, se cumprir a palavra, eles são verdadeiras, não era carochinha. E que esses homens que estavam a todo momento trazendo teologias distorcidas, ensinamentos descaracterizados de Jesus, agindo com corrupção, porque eram como lobos gulosos. E aí eu entendi o que quis dizer a multidão.
Esses homens, eles faziam tudo para ter engajamento. Esse engajamento ia se transformar em cofres maiores, maiores multidões atrás deles, porque ele queria pegar aquelas pessoas, ou todas elas, para dizer, ó, não tem sacrifício não. É o que Pedro está dizendo aqui para nós. Não tem sacrifício não. Que Jesus não volta não, rapaz. Isso é coisa de historinha que contaram para você. Aí foi quando ele apontou os céus e as terras e que seriam expostos. Porque Isaías, o profeta Isaías, trouxe a palavra no capítulo 34. Aleluias. Falando dos céus, as estrelas e tudo que há nele em cima. Imagine a grandeza do Senhor quando fez uma única terrinha para eu e você ficarmos. E aí foi quando eu entendi que Deus diz assim, ó, a expor o mal. Para que aquele povo trazendo ali ensinamentos distorcidos para poder arrancar aquele percentual de cristão que descresce em Cristo Jesus na promessa. E aí Pedro disse, olha só, não só aleluias, como também os seus discípulos. Aí foi apontando, eu entendi que tinha Tiago, João, Pedro e Paulo. Seus discípulos deu continuidade ao trabalho do Senhor porque ele orientou para isso. Perceba que Tiago foi um peso grande para a igreja, onde Jerusalém ali colocou, estabeleceu-se ali como bispo daquele lugar, direcionando todas as igrejas naquele lugar. João, Pedro, aleluias. Quem diria Pedro, pescador? Que Jesus disse, ninguém morre sem não se cumprir o que Deus falou. Jesus falou para Pedro, tu serás pescador de alma. E Pedro não saiu daqui enquanto não conseguiu, enquanto não fez o que Deus disse que ele ia fazer, pescador de alma. E maravilhosamente ele aqui dizendo suas crônicas de ensinamento do que Deus, o mestre Rabone, falou para ele. Para alertar pessoas aqui, que assim eu entendi assim, ó, irmão. Deus, quando quer salvar pessoas, Deus dá um tempo de que chegue, que aqui diz que o fogo virá. Primeiro foi com a água, se cumpriu, e virá no final com o fogo. Aleluias. E creia, e vai ser fogo devastador. A terra passar pelo fogo. E será que eu e você já não está passando pelo teste do fogo? Aleluias. Quantas situações estão acontecendo com você? Se para mim, Deus me colocou assim na minha mente neste momento. Que essas escolhas de grandes multidões e que os escolhidos estão dando tempo para que possa adentrar na porta estreita é como uma grande festa. Perceba que uma grande festa tem dividido vários setores. A pista, a arquibancada, aquele pertinho ali para chegar perto do palco. Olha, até nisso o povo inventou uma região próxima ao palco, sem ser a área VIP. Eita, Deus já está falando, aleluias. E aí tem aquele movimento ali da sala que é muito mais que VIP. Me fugiu o nome agora. Aleluias. Que dá a circulação para você sair e entrar, não é assim? É assim esse mundão. Oferece várias partes para você viver. Quadra, pista 1, pista 2, lateral, que não me recordo o nome, área VIP e uma circulação restrita do palco onde fica ali pertinho com o artista, né? Assim. E ali o artista, o evento, um evento cristão, não sei quais são os eventos que você anda indo. Aleluias. Glória a Deus. E aí eu entendi que a nossa vida, ela também pode ser permeada de escolhas em que ambientes nós estamos. Quando está muita gente, é onde estavam esses homens mestres falsos querendo arrancar pessoas para multidões, para seus cofres crescerem. Tá diferente do dia de hoje? Por quê? Porque falar daqui do evangelho, da palavra disso aqui, possa ser que não vai dar 1 milhão de likes, 100 mil likes em um só dia. Não vai dar, mas vai te dar a possibilidade de você estar dentro de uma área VIP. Que área VIP é essa? Ninguém rouba a sua coroa. Ninguém pega a tua salvação, ninguém leva, ninguém furta, porque quem tá lá fora ainda se fazendo, aleluias, uso do Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir.
E quando você tá exposto, que você não escolhe o lugar para você ficar, não era VIP para ser melhorzinho, não. É para tomar menos pisão, menos empurrão, poder sair, voltar a beber água, ir ao toalete, tudo tá no lugar. Ter o sofazinho, se caso você passou daquelas idades de ficar um tempo em pé, ter um sofazinho para sentar. Eu tô vindo na perspectiva do bem, a área VIP. Porque tem a perspectiva do mal, a área VIP. Tem o lado do mal e do bem. E Deus nos deixa para a gente discernir, é o que Pedro traz às suas crônicas. Para dizer, eu estou lhe alertando que há esses homens gulosos, esses vampirismo aí, porque parecem vampiros, irmãos. Não sei, muitos 1000 likes, e faz qualquer negócio para ter esses likes. Eu não sei como, mas Deus manda falar. Então eu tô aqui com uma pequena, miúda, mas remida do sangue do Senhor. E que Jesus falou um dia, o Deus Todo-Poderoso falou para Ezequiel, fala as coisas para este povo, porque se tu não falas, eu cobro de você. Agora tu falas, ele continua realizando mal, tu já está isento de ser cobrado. Você fez o que eu mandei. Oi, obedece quem tem juízo. Aleluias. E aí eu entendi que uma festa, ela precisa de algumas coisas. Ó, o grande dia. Ela precisa de ser ornada, precisa, aleluias, de patrocínio, quando não ela é bancada com o próprio idealizador dessa festa. Oi, Jesus disse que a festa dele, ele bancou tudo. Tá tudo pago. A área VIP, eita, uma área grande, tudo depende de como você trabalhou pro Senhor. Você acha que vai ser diferente nos reinos espirituais? Não tem hierarquia, não? Todos vão cear com Jesus, mas cada um tem um pedacinho pra ficar. Eita, glória. Mas ver Jesus, vamos ver. Pegar ele e beijar ele, vamos. Aleluias. Um dia, glória a Deus. Até lá tem que se cumprir na sua vida o que ele prometeu pra tu, o que ele prometeu pra mim. Ele diz que viverás uma vida em abundância. Ele vai deixar uma mulher abençoada, uma mulher rica, mas não rica só, porque quando você entra com Jesus, a riqueza entra na sua casa também. E aí a prosperidade, ele é o dono de tudo. Ele fez a terra, não vai ser dono da prata, do ouro, ele também é dono. E aí neste dia, tá tudo preparado, nem precisa de patrocínio, ele paga tudo. Já incluiu com a sua entrada, que ele tirou do nome do inferno. A entrada tá garantida. Daqui por diante, permanecer. Aí você vai fazendo o que Deus vem aqui alertar para que você viva uma vida diante da palavra do Senhor, crendo que Ele vive e vive para sempre. E, portanto, não tenha medo de alguns perrengues que estão acontecendo por aí. É porque o Satanás quer te confundir para dizer, para você abrir mão do seu ingresso, para você abrir mão da sua área VIP, para você abrir mão da sua área da pista. Eita Deus. Porque tudo depende de que momento você está crescendo com o Senhor. Crescendo em dinheiro, em aprendizado, deixando para trás o que corrompe, deixando para trás algumas atitudes que você nem percebe. Eu mesmo. Começa de mim. E pense que a gente não consegue mais viver como antes. Se você quer falar uma palavrinha que não foi de acordo com o que o Espírito Santo, se não sossegue quando chegar lá. Essa situação não dá mais pra mim. Você me perdoa. Não foi isso que eu quis dizer. Estava tensa e nervosa ou nervoso. Isso eu tô parafraseando. O Espírito Santo te constrange. Tu vai perder a sua entrada VIP lá. Tu vai abrir mão disso ou vai querer ficar parecendo no fogo, vale, lago de fogo nessa terra? Porque os maus não precisa nem chegar até a destruição. Você já deve ter tido notícia como alguns terminam. Aleluias. Poderoso Deus, eterno Pai, o Senhor nosso Deus diz que vamos, aleluias, viver as tuas promessas. O que está escrito, ninguém rasga. Então eu te agradeço, Senhor. Não vai ter feitiçaria, não vai ter oração contrária, não vai ter ódio, não vai ter inveja contra a vossa vida nem a minha vida que vai impedir de colocar onde o Senhor diz que vai chegar. Ah, Senhor, o Senhor diz que destrona, aleluias, os exaltados.
humilhados, os soberbos, para poder exaltar aqueles que estão humilhados. Não adianta fazer configurações mentirosas para adquirir milhões de likes. O Senhor disse que vai levantar aqueles que o Senhor desejar. E não se preocupe se você só tem 10, 20, 30, 50. Tu tá fazendo parte daqueles de Tiago, João, Pedro e Paulo. Foram poucos, aleluias, que ficaram ali, mas também cheio da graça. Viveram coisas excepcionais, amém? Glória a Deus. Deus diz, não se apoquente não. Essas coisas vocês vão vencerem. Eu venci, tu também vencerás, amém? Vai chegar aí o que você está buscando. Não preciso citar para você o que você está buscando. Você sabe dessa peleja dentro da sua casa, dentro do seu negócio, dentro do seu ministério, dentro da sua saúde. Mas Jesus disse, eu estou contigo e libero todas as coisas por amor a ti. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.